pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela, estou aqui hoje com o Dr. José Fonseca, que vai contar um pouquinho da história dele com o psicodrama. Ok, Thaís. Vou contar bem resumidamente, porque são muitos anos de trabalho, então não dá para contar toda a minha vida no psicodrama. Mas você pediu para falar do início. Na verdade, eu era um jovem psiquiatra, trabalhava no Hospital do Servidor, na psiquiatria, só mais tarde que eu fui para o Hospital das Clínicas. E então eu estava me encaminhando, fora a parte da psiquiatria clínica, eu estava me encaminhando para a psicanálise, fiz uma formação em um curso de psicanálise do SEDES Sapiense, não o SEDES que é no local onde é agora, era na Rua Caio Prado, onde talvez vocês tenham tido aula, não sei, no passado, na psicodrama lá do curso da sociedade. O da SOPSP é lá Na Consolação. na Consolação. Bom, então, mas já antes era na Caio Prado. Depois é que passou para a Consolação, a PUC passou para a Consolação. Bem, e aí, nesse momento houve um congresso latino-americano de psicoterapia de grupo. Então vieram todas as escolas de psicoterapia, mas majoritariamente do grupo analítico, psicoterapia de grupo analítico. Mas veio também alguns psicodramatistas, entre eles o Rojas Bermúdez, que era um psiquiatra, psicanalista e psicodramatista radicado em Buenos Aires. Então, o Rojas Bermúdez participou desse congresso latino-americano e fez algumas apresentações de psicodrama. Uma apresentação que ele fez foi, fazendo parte do congresso, foi no Tuca da PUC, lá no teatro da PUC, estava lotado, muita gente. Ele fez uma sessão aberta de psicodrama. Isso causou um grande impacto, nós aqui não conhecíamos o psicodrama desta maneira, mas causou um impacto muito positivo. Claro que houve algumas críticas também, isso lembrar que era nos anos 60, né? No final dos anos 60, mas de alguma maneira. Então, as pessoas mais conservadoras acharam, nossa, mas expor sentimentos pessoais, né, na frente de uma plateia enorme, mas as pessoas voluntariamente estavam se apresentando para isso. Mas, de alguma maneira, foi uma revolução. Então, se mostrou muitos profissionais jovens, entre os quais eu contava, resolveram contratá-lo logo em seguida, para alguns meses depois, vir fazer um curso especificamente de psicodrama. O curso, na verdade, eram vivências terapêuticas, né? É isso que aconteceu, e nós ficamos muito entusiasmados com esta forma de trabalho em grupo. Todos nós, já jovens, que se dedicavam à psicoterapia de grupo, faziam uma psicoterapia de grupo de base analítica e tudo mais. E foi uma semana de curso, um curso muito interessante. Isso nos empolgamos e aí resolvemos, então, conversar sobre uma formação. Então, alguns líderes organizaram a coisa e então o Rojas Bermúdez passou a vir para São Paulo várias vezes ao ano para dar essa primeira formação. Então, essa formação ocorreu nos anos 68, 69 e 70, quando houve o grande congresso do MASP, que está na história do psicodrama, não só de São Paulo, como do psicodrama brasileiro. Foram mais ou menos 3.000 pessoas no MASP, com muitos psicodramatistas estrangeiros, de todas as nacionalidades, etc, etc. O meu caminho foi por aí, então aí fiz a formação no psicodrama. Para mim, o psicodrama foi um impacto muito grande, em termos de uma coisa nova, que unia a criatividade, unia a arte, o teatro, o movimento corporal, a expressão corporal, a música, a dança, né?
Então, era uma coisa, na ocasião, era uma coisa muito nova e muito interessante. E muitas pessoas aderiram a esse movimento e a coisa foi caminhando, como todos os movimentos, com altos e baixos, entendeu? E culminou depois com a formação das duas sociedades, as duas primeiras sociedades de psicodrama aqui em São Paulo, a Sociedade de Psicodrama de São Paulo e a Associação Brasileira de Psicodrama e Sociodrama. Depois, muitos anos depois, se formaram outras escolas. Né? Então, um pouco, bem resumidamente, é isso. Se você quiser formular mais alguma pergunta. Na verdade eu tenho muita curiosidade, porque o psicodrama começou na época da ditadura aqui, né? E eu vendo, né, depois eu pego o livro dele, que eu estava lendo o livro dele, inclusive, que é o último livro, né? Onde você fala que era bem difícil, né? Assim, era bem diferente você em 1968, né? Quando você começou a usar, e depois que teve o congresso, as pessoas começaram a chamar vocês de subversivos, alguma coisa assim, né? Eu queria saber como que era trabalhar com psicodrama naquela época. Olha, trabalhávamos com psicodrama, é certo que alguns acontecimentos desagradáveis aconteceram, por exemplo, houve um momento que eu fazia muitos grupos terapêuticos e um dos grupos que eu dirigia no consultório, depois eles se reuniram, saíram todos e foram para a casa de um dos componentes do grupo para tomar, beber alguma coisa e tudo mais. De repente, entra a polícia, entra o DOPS, não, o DOI-CODE, que lidava com os suspeitos políticos, aqueles que eram contra a ditadura, e levou todos esses componentes para a delegacia, sendo que a dona da casa ficou presa, entendeu? Assim como suspeitos de subversivos, e não somente isso, também alegaram que descobriram maconha no local, e portanto isso aí já seria um crime suficiente. Enfim, aos poucos as coisas foram se resolvendo, mas essa moça aqui atualmente é psicodramatista. É uma psicodramatista querida, talentosa, que é casada também com um psicodramatista muito querido, e que depois ela acabou saindo, mas passou por algumas dificuldades, sim, até a coisa se resolver. Então, todos nós jovens que passamos pela ditadura, quer dizer, sofremos vários problemas, né? Um deles, por exemplo, que eu citei do Congresso de 70, em 1970 eu fazia um grupo de psicóticos no Hospital das Clínicas, aí já trabalhava no Hospital das Clínicas, e logo depois do Congresso de 70, então os professores, né, pessoas mais velhas e mais preocupadas com psicodrama, que era uma coisa meio expressiva, né, grupos barulhentos de alguma maneira, e o Congresso de 70 também foi um marco assim na história cultural de São Paulo, na verdade, porque não foram só médicos e psicólogos que foram a esse congresso, né? Não foram atores de teatro, muitos atores famosos na época, escritores, dançarinos, né, oficiais, balé clássico, de expressão corporal, enfim, muita gente, né, foi assistir esse congresso. Então foi um marco cultural, mas causou também, mas isso não será que não é perigoso, especialmente naquela época lá no HC. O HC era um hospital muito respeitado, uma escola de medicina, né, funcionava lá, funciona até hoje. E ali também há uma escola de psiquiatria, porque ali nós tínhamos os residentes todos, tudo mais. Então, na ocasião, por exemplo, a chefia lá do Instituto de Psiquiatria proibiu o meu grupo. Não, vamos parar com isso, porque isso é uma coisa nova, a gente não pode avalizar e tudo mais. Quer dizer, isso durou algum tempo, mas logo, não sei se alguns meses, eu não lembro exatamente, que faz muito tempo, né? Isso já se foi
no congresso de 70, 71. Logo depois eu voltei a fazer o mesmo grupo sem problema nenhum, entendeu? Então houve problemas assim, claro, porque na ditadura, grupos que se reuniam aparentemente poderiam ser subversivos, sempre tinha alguma suspeita, né? Mas passamos por essa ditadura, passamos por altos e baixos políticos, de novo estamos numa situação característica e preocupante. Isso, do meu ponto de vista, não sei se as pessoas concordam, muitos concordam, outros discordam. Obrigada. Na verdade, é muito importante, eu acho, cada vez que eu entrevisto pessoas, eu sempre saio com algo novo, né, com incentivos. E entrevistar o senhor, é claro que é uma honra. O pessoal lá da minha turma fica ali, não, entrevista fulano, entrevista ciclano. E muita gente quer ouvir o senhor falar, no caso a professora Maria Célia Malaquias, falou do seu livro. O senhor é uma pessoa muito importante no psicodrama. Então, para encerrar essa entrevista, eu queria que o senhor deixasse um incentivo, alguma bibliografia, alguma coisa que você quisesse falar para os novos psicodramatistas ou pessoas que se interessam com essa técnica que parece nova, né, mas já é um pouquinho antiga. Eu não sei se teria muitas coisas a falar. Acho que quem entra no psicodrama fica muito marcado com o psicodrama, né? Por exemplo, nós temos que historicamente no Daimon, que estamos no Daimon, no teatro do Daimon, funcionamos aqui durante muitos anos com muitos grupos de estudos. Né? O grupo de estudo de Moreno, que eu descrevo nesse último livro, e o grupo de estudo de psicodinâmica. O nosso grupo de estudo de psicodinâmica, ele estudou e estuda, né, o que existe até hoje. Estudamos muitos autores de psicodinâmica, então, a maioria deles psicanalistas, e estudamos outros que não são considerados psicanalistas, mas, por exemplo, alguns autores da fenomenologia existencial, o Bowlby, ou Bowlby, dependendo de como se pronuncia, que é um autor importantíssimo em termos do estudo das relações e separações humanas. Enfim, muitos outros autores. O último autor que nós temos estudado nesse grupo no JEP é Lacan. Então, tudo isto, mas a maioria dos componentes do grupo, pelo menos acho que 80%, são psicodramatistas. E, no entanto, durante todos esses anos, porque o JEP existe desde 1984, ninguém deixou de ser psicodramatista, para você ver como isso marca. Então, claro que são psicodramatistas que sofreram influências e, de alguma maneira, integraram essas influências no trabalho do psicodrama. Por isso que eu conversava com você antes da gravação, né? Que seria o que é psicodrama moreniano? Quer dizer, eu acho que psicodrama moreniano, a rigor, seria só de J.L. Moreno. Podemos dar uma exceção, né? Não, mas Zerca Moreno, Zerca é moreno. Então Zerca Moreno também seria uma psicodramatista moreniana, porque todos os outros passaram por muitas influências, né? Então, cada um dá uma versão. Claro que cada autor também dá uma explicação, né? Nós temos grandes autores brasileiros que dão a sua contribuição. Espero que eu tenha dado também alguma aí nos meus livros, né? Tá bom, Thaís? Tá bom, muito obrigada. Nada. Foi um prazer.